Boas-vindas ao Inteligências do Sul, o seu videocast sobre inteligência artificial e humana sobre impacto socioambiental. Meu nome é Mirela Domene e eu sou cofundadora da Sul Inteligência para Impacto. Olá, eu sou Pedro Barros, cofundador da Sul também. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito interessante, que é a Gisele Santos, né? Especialista em inovação estratégica, inteligência artificial aplicada e transformação digital, com mais de 20 anos de experiência na concepção, gestão e execução de programas de impacto. É isso. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada a você, Gisele. Obrigado, Gisele. Bom, e para falar um pouquinho da Gisele aqui, eu vou ler a mini bio dela, porque é incrível. Ela é embaixadora da Women Tech Makers no Brasil e co-apresentadora do Assunto na Mesa no canal Futura, onde traz à tona questões sobre inteligência artificial, tecnologias educacionais, diversidade e inclusão, sempre com uma visão crítica e focada em soluções práticas. Também atua na interseção entre tecnologia, negócios e educação, liderando iniciativas desde a ideação até a implementação escalável, com foco em impulsionar crescimento sustentável e vantagem competitiva. Sua abordagem integra visão estratégica, pensamento sistêmico, metodologias ágeis para resolver desafios complexos e desbloquear novas oportunidades de inovação. Com um histórico comprovado de liderança multidisciplinar, é experiente em promover colaboração entre equipes diversas para integrar resultados em ambientes dinâmicos e altamente competitivos. É apaixonada por transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento, disrupção e criação de valor de longo prazo. E acredita em futuros éticos, justos e felizes, e trabalha para garantir que a inovação tecnológica seja inclusiva, responsável e alinhada aos valores humanos. Ufa, muita bagagem. Muita coisa, aí, né? Isso explica por que ela está aqui, né? Exatamente. Muita coisa. Gisele, você tem toda essa bagagem, né? A gente estava conversando aqui antes de começar, você tem 52 anos. 52. Então, eu queria entender um pouco como que é sua trajetória, sua virada, né, para essa questão de inteligência artificial e já emendando também nesse assunto, como que você vê essa questão, né, da barreiras de idade, etarismo e também como a perspectiva de uma mulher na tecnologia. E você está aqui, Exato. LinkedIn Top Voice, falando sobre esse tema de tecnologia, inovação e inteligência artificial. Como que foi essa chegada dessa mulher fantástica aí nesse mundo? Obrigada. Eu acho que minha trajetória tem muito a ver com a mini G, que eu gosto de falar, né? Que é a Gisele criança, que muito curiosa e que não se contentava com ficar ali só num lugar, né? Então, eu sempre gostei muito de estudar, muito de ler, minha família sempre incentivou muito a educação. Então, quando meu pai era militar, então essa coisa de mudar muito também veio por conta da criação, porque eu tive que mudar a cada 2 anos. Então, ter que mudar a cada 2 anos, isso, eu tinha que me adaptar, procurar saber o que estava acontecendo, como é que aquele lugar funcionava. Dá um salto, meu pai vai para os Estados Unidos, eu estudo lá, termino meu 2º grau lá e volto para o Brasil muito nova e tinha que escolher uma carreira. E aí eu ia tentar o que meu pai fazia, tecnologia. Mas eu não queria. Eu queria trabalhar com gente mais de perto. Então eu fui para a carreira de línguas, fui ensinar inglês, fiz letras de tradução na UNB. E comecei a dar aula muito cedo, com 16 anos, então fazia faculdade, entrei na faculdade muito cedo. E a partir daí, eu sou da época, né, que ter uma carreira longa e no mesmo lugar fazia muito sentido. Então, quanto mais anos você ficasse numa empresa, melhor. Então, durante esse tempo, esse primeiro tempo de profissão, eu ficava 10 anos, 12 anos. Até que eu fui para uma empresa muito famosa de inglês, comecei a dar aula e um dia fui chamada para fazer um curso de reciclagem, depois de 6 anos de empresa. Falaram, olha, você tem que fazer aqui uma avaliação. E a resposta foi, olha, você vai ser demitida. Porque você é muito ruim em tecnologia. E naquela época, vamos combinar que tecnologia não era o que a gente está falando hoje. Tá falando de mais ou menos que ano? Era outro esquema. E eu tirei uma nota D. Então eu fiquei muito chocada, porque minha família é de tecnologia e eu achava que eu estava abafando. Mas isso era em que ano? Ai, olha, era 2000 e pouco. Para eu dizer que assim, o que tinha ali de grande... Eu peguei a fase ali, né, do videocassete, em que a gente colocava ali, né, era uma coisa meio VJ,
E também tinha que rebobinar início, depois de usar, né? Importante as novas gerações saberem disso, né? Rebobinar, porque o outro professor ia usar. Exatamente. E o início do YouTube. Então, acho que tentando ser muito tecnológico, às vezes eu pesava a mão, mostrava muito vídeo, enfim, deixava um pouquinho da didática, o que acontece hoje com outras coisas, né? Então, a tecnologia muda, mas alguns padrões se repetem quando a gente tem um uso meio acrítico. Vou usar por usar. Falta de intencionalidade. E quando eu recebi essa notícia, eu falei, eu acho que eu preciso mudar. Então eu fui, na época, para o Twitter, que era muito bom naquela época, e comecei a estudar. Então eu vinha de uma área que EdTech estava ganhando corpo lá fora. Então tudo que eu lia, que eu internalizava, estudava, pesquisava, confirmava e testava, eu recompartilhava. Eu tinha um perfil chamado Feed the Teacher, Alimente a Professora, muito por conta do RX Feed, né? Não sei se as novas gerações vão lembrar, que são agregadores de links, enfim. E aí, a partir daí, eu comecei a ganhar seguidores, mais seguidores, mais seguidores, e viralizei. Um dia a Mashable me colocou como as 10 professoras mais tecnológicas do mundo. Até me falou, você viu? Eu falei, não vi, não. E aí aconteceu esse shift, né? Eu comecei a me tornar referência também do trabalho. Primeiro fora, depois dentro. Fui convidada para pilotar alguns projetos, depois para coordenadora, para me mudar para o Rio de Janeiro, enfim. E nessa mesma empresa, que depois foi comprada e virou uma holding de educação com 4 verticais, eu fui até o cargo de Head de Inovação Acadêmica. Então foi muito interessante, porque a gente fala muito sobre o sucesso, né? Mas o meu sucesso tem a ver com uma falha. Sim. Então, eu gosto muito de contar. Né? Mas eu acho que o aprendizado, muitas vezes, ele vem de algumas lacunas. E é bom a gente assumir que existem essas lacunas para a gente aprender, né? Porque a gente vai aprender o que a gente não sabe. Muitas pessoas esquecem de contar isso. Você levou um chacoalhão naquele momento, mas você usou aquilo como uma oportunidade. Como oportunidade, né? Exatamente. Uma oportunidade, foi maravilhoso, porque eu conheci várias pessoas, tive a oportunidade de sair do país para palestrar, de poder participar de documentos bem importantes, né, ali no 2013 até 2017, de um documento chamado Horizon Report na educação, em que a gente projetava já os horizontes para 5, 10 anos, e que a gente foi ali que eu comecei a ver sobre inteligência artificial lá atrás. Então, vem daí. E dessa curiosidade, né? Pelo que você falou, você sempre foi muito curiosa, foi atrás de aprender esse conhecimento, de entender aquilo, né? Isso, foi sempre assim. Para mim, é quase que um palavrão. Mas foi sempre assim. Gente, não dá. Às vezes até dá, mas tem que ter argumento, né? Mas a gente faz assim, mas por quê? Né? Por que faz assim? São as crianças de 5 anos nessa hora, né? Exatamente. Por quê? Gente, inclusive é uma excelente técnica, né? De inovação, os 5 porquês. Mas essa sua transição, eu imagino que como mulher, já com uma carreira específica, para você fazer essa transição também enfrenta-se muitas barreiras, né? Muitas. E como é que você vê ainda hoje, né? Ainda que a gente esteja falando lá de uma transição de 2000 e pouco para agora, a gente infelizmente ainda vê muitas barreiras, especialmente no campo de tecnologia, para mulheres, né? Como é que você vê esse contexto, esses ingressos, esses desafios? E essas oportunidades também, porque, por outro lado, também tem cada vez mais mulheres se unindo nisso, né? Fortalecendo. Eu acho que quando a gente olha para essas barreiras, né, principalmente também que tem aí um adicional da transição de educação para a inovação, né? Então, porque educação, aquela coisa por amor, você dá aula por amor, você... Tudo, eu acho que... E ao contrário da tecnologia e inovação, que é tudo muito duro, você precisa ser muito... ter uma visão estratégica. Então, a barreira, eu acho que teve uma coisa que me ajudou. Primeiro, foi justamente porque eu não aceitava uma resposta que não fosse muito fundamentada. Olha, por que você está dizendo que eu não sei? Por que você está dizendo que eu não consigo? Me diz como que eu vou conseguir. Então, isso me ajudou bastante. Eu acho que um fato que hoje em dia eu meio que repudio, repudiar é uma palavra muito dura, né? Mas eu acho que é meio isso. Eu parecer mais jovem. Então, eu parecer mais jovem, muitas vezes as pessoas não sabiam a idade que eu tinha.
Até hoje, quando eu conto que eu tenho 52 anos, mas não parece que você tem 39 e meio. E eu falo, não, gente, eu quero ter meus 52, eu quero ter toda essa trajetória, né? E também eu acho que o que me ajudou também é a questão da pesquisa, de ter intencionalidade. Depois de falar, olha, eu sei por onde eu estou indo e trazer toda essa bagagem, né? Eu consegui dizer como eu cheguei ali. Mas é duro, tá? Você chegar, às vezes, numa reunião e ter que ouvir, ainda mais quando eu uso muito cabelo colorido. Ih, essa menina tatuada, menina com 52, tatuada, cabelo colorido, vai falar pra gente, vai dar uma aula? São as barreiras da sociedade, né, que existem. Gisele, acho que você produz muito conteúdo, né, sobre o assunto. Uma das coisas que você produz é uma newsletter, que ela tem uma linguagem super simples, né, é gostoso de ler, né. Eu queria saber em quem você pensa quando você está escrevendo uma newsletter para falar de temas que são complexos, né, como IA. Quem que você está pensando lá? Como que você pensou as suas personas, assim? Quem são os seus leitores que você imagina para você escrever de uma forma tão descomplicada? Eu acho que essa newsletter chamada E Se Me Perguntarem, o nome já diz tudo, mas se me perguntarem sobre, né, ingenuidade biométrica, né? Não é todo mundo que fala esse nome, ingenuidade biométrica. O que eu vou dizer e como eu vou conversar sobre esse assunto em diferentes locais, né? Eu até falo assim, no bar, como é que eu vou falar sobre isso, na sala de aula, na sala de reunião, porque a gente vai ter assuntos diversos para falar sobre o mesmo tema. Então, acho que eu penso naquelas pessoas que querem entender, não necessariamente vão precisar se tornar experts no assunto, mas que não podem ficar de fora. Então, o assunto na mesa, no futuro, já tinha muito essa pegada. Eu e Nina da Hora, né, a gente conversando com os nossos convidados, a gente tentava deixar o academicismo de lado, que se exclui, e se isso exclui, isso quer dizer que a gente pode cair no erro de aumentar esse fosso digital que separa tantas pessoas até para tornar novos decisores, né? Formar novos decisores. Então, o E Se Me Perguntarem é muito disso. Então, um exemplo recente foi a questão de que todo mundo estava falando que o pessoal estava vendendo partes do corpo, vendendo a íris. Gente, não era bem isso, não era vender uma íris, mas quais são as implicações? O que isso tem a ver com o jogo de apostas, né? Como é que isso conversa? Então, a ideia é trazer esses assuntos para que todo mundo fale. E agora eu entendi. Muito bacana. Essa pegada, assim, super descomplicada, como que você explicaria, assim, para quem está assistindo a gente, o que é IA, inteligência artificial, o que é a IA generativa? Tá. A IA, então, para fazer uma maneira... Então, a IA é um grande guarda-chuva, tá? Vindo muito da área de ciências de computações, em que ele tem vários bloquinhos, e esses bloquinhos eles podem ser usados juntos ou separados. Tá? Então, a IA ela tem machine learning, que é a aprendizagem de máquina, ela tem a generativa, ela tem preditiva, então ela tem várias outras. Quando a gente fala de generativa, é muito interessante, porque antigamente era muito comum falar assim, não, mas a generativa, ela pega só, e que na verdade foi assim, né? Ela só vai fazer uma previsão do que você vai dizer depois, então vai agrupando e formando ali os textos. A gente sabe que hoje em dia não é só isso, existe todo um aprendizado, existe toda uma coleta, existe toda uma raspagem de dados que é feito para a generativa para que ela possa trazer uma output. Então, eu diria que a generativa é justamente essa combinação dos dados que já foram guardados numa gaveta, né, nuvem, enfim, e que esses dados às vezes são misturados e por isso que a gente tem tantos problemas, porque quando você mistura ali, né, numa só gaveta meias de todas as cores sem elas estarem agrupadas corretamente ou fazendo sentido, pode ser que você saia com a meia de cada cor de um dia. Então, a generativa, para poder gerar o resultado, seja uma imagem, textos, enfim, novas análises de dados, ela precisa estar organizada. Então, acho que é mais ou menos isso. De uma forma bem simples, aí estou explicando sem entrar no detalhe. Mas é uma ótima maneira de explicar, né? Acho que fica muito fácil de compreender, né, essa lógica. Você passa disso de uma maneira muito boa. E aí eu queria fazer esse link justamente com, acho que esse seu talento, né, de tornar isso muito fácil de compreender, assim. Quando você vai trabalhar isso com uma metodologia chamada Desplugada, sem uso de tela,
e vai desenvolver ela de uma forma incrível. Assim, eu queria muito poder te ouvir e assim, o que te despertou para trabalhar com isso? Como é que você chega nesse modelo? O que você buscava com esse modelo, né? E aí, enfim, falar dos códigos de Sofia e tudo mais, né? Deixa eu te ouvir. Eu acho que, né, primeiro tem algumas diferenças, né? O professor Sage, os trabalhos de IA desplugada. Inclusive algumas polêmicas, né? Existe IA desplugada? Realmente não existe? Pensamento computacional. Mas o que me levou a fazer isso e mergulhar foi a situação. A gente vive contexto, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, muitas vezes a gente importa muitas ideias, como também na educação, né? Porque o país tal está fazendo isso, a gente importa toda uma carga com uma expectativa de que tudo funcione. E não é verdade. Primeiro, porque falta acesso à informação. Segundo, porque falta acesso a hardware, falta conectividade, falta o básico disso, falta eletricidade. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas já estão envolvidas nesse rolê, né? Já estão envolvidas nesse assunto. Porque mesmo sem eletricidade, às vezes, na minha casa, eu posso estar sendo vigiada por IA, porque tem lá escrito no shopping, sorria, você está sendo filmado. Ou então eu vou na farmácia comprar um remédio e falo, cadê seu CPF? Onde está seu CPF? Me dá o seu CPF. Mas por quê? Então, eu fiquei pensando uma maneira que fosse justa e, principalmente, uma maneira que fosse conversacional. Em que a gente batesse um papo para justamente tirar essas dúvidas. Então, o que é mais desplugado, mais ancestral do que uma roda de conversa, né? Quando a gente pensa nas griots, né? Que a gente pensa antigamente, né? Como que essas notícias chegavam lá nas vilas, né? Na população? Conversa e fofoca. Duas maneiras que eu uso muito. Todo mundo para ouvir. Inclusive, eu tenho uma hashtag chamada Fofoca Tech. Você não sabe o que aconteceu essa semana. Você começa assim, todo mundo para ler. É maravilhoso. Não é? Eu adoro. Se eu pego da fofoca, eu vou conseguir explicar quem comprou, quem saiu, por que saiu, quem não. E a pessoa vai saber replicar e ainda fala assim, tá, e agora? O que você pensa sobre isso? A pessoa vai saber opinar. Perfeito. Então, o desplugado foi muito nisso, pensando que ele pode ser feito por um professor em sala de aula, ele pode ser feito por você e seu filho, sua filha de 5 anos, de 10 anos, e você vai encontrar o tom. Mas de 5 anos, dá para fazer. Mas e se eu quiser conversar com a minha avó de 99? Dá para fazer. Porque na roda de conversa, você vai achar seu tom. As pessoas acham o tom. E na roda ninguém é invisível, né? Então, assim, eu acho que é muito isso. Então, o meu desejo de trabalhar também em falar sobre IA muito antes de dizer use essa ou aquela ferramenta, pesou mais. Porque prescrição, a gente está cheio, ferramenta morre, ferramenta depois a gente descobre que ela não é tão amiga assim. Eu sou muito contra chamar a inteligência artificial, por exemplo, de companhia, de falar seu amigo, seu melhor amigo, seu coleguinha. Porque não é, gente, é uma máquina. Então, essa coisa de limites. A criança precisa saber que está falando com uma máquina, mesmo de uma maneira de conversa. Precisa saber que dados estão entrando em uma máquina e vão sair de outra forma. Então, foi por isso. É muito bacana. Eu acho que o desplugado ele também traz essa coisa na conversa de analisar e trazer o senso crítico para a coisa, né? Porque é importante para quando a gente está falando de tecnologias, etc., a pessoa saber o que ela está fazendo com aquilo, Exato. né? E o que está por trás da construção daquela ferramenta que te indicaram e falaram, cara, essa é muito legal. Do né? joguinho que você está fazendo, que você vai ganhar uma skin nova, se você der o número da sua identidade, ou se você tirar uma foto ali do seu rosto, ou você vai ganhar uma roupinha de um jogo. Peraí, mas isso é legal? Vale a pena mesmo você ganhar essa roupinha no final das contas? E no Códigos de Sofia, você traz essa abordagem que é super bacana, né? Queria que você contasse um pouquinho mais quem é a Sofia, né? Quem você se inspirou. E também trouxesse um pouco pra gente um exemplo prático de como um assunto complexo é abordado dentro do Códigos de Sofia, que, aliás, acho que é bom falar aqui que está disponível, né, para download. Qualquer pessoa pode entrar no seu LinkedIn, lá vai ter acesso para download. Bom, o Código Sofia, ele veio muito de uma pessoa que eu converso, o nome dela não é Sofia,
ela não tem 14 anos, ela é um pouquinho mais velha, de uma adolescente que, por eu ter cabelo, como eu disse, cabelo colorido, muitas vezes eu chamo a atenção desses jovens, e eu moro ali perto do Santa Marta, então eu sempre encontrava, e sempre assim, o que você está fazendo? Como é que tá a vida? Tá na escola? Você ouviu falar sobre isso, aquilo? Então, é uma jovem que eu converso muito, e me fiquei pensando, gente, que interessante essa visão de mundo, né? Que interessante saber sobre algumas coisas e não saber outras coisas. Então, quando eu vi também que viria a proibição dos celulares na escola, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, cara, a gente tem um problema. A gente tem ali um excesso de telas, mas se a gente perder esse bonde, a gente não vai conseguir voltar atrás para falar sobre esses assuntos, tirando o celular. Porque se você você fecha o assunto, acabou, ninguém fala mais disso, eles vão sair, eles vão falar em algum lugar sobre isso, né? E vão aprender. E, na verdade, de novo, a gente não, hoje em dia, a gente já não tem essa coisa do optar por entrar ou não. Mesmo que você não tenha um celular, você está vivendo ali uma era de inteligência artificial. Você está vivendo uma era de distribuição de dados, corretas ou incorretas. Então, a gente precisa conversar. Então, primeiro foi essa pessoa, e eu falei, cara, eu preciso fazer isso de uma maneira, de novo, né, de conversa. E que as pessoas se sintam envolvidas, se sintam curiosas, mas se sintam informadas e aptas a participar de qualquer discussão. Pode falar, não quero. Isso aqui para mim não é. E as crianças, especialmente, elas têm uma vontade de aprender e elas se tornam replicadoras e com muita propriedade. Então, não sei se vocês, né, se os filhos de vocês já nessa idade, quando olha que não tem cinto de segurança, o cinto de segurança, cadê o cinto de segurança? Eles observam tudo, né? Por que você está assim? Não, olha o sinal vermelho. Porque às vezes a gente faz uma coisa, verdade, estou dando um exemplo. Então, o Código Sofia foi muito nessa base para ver, vamos formar uma base que seja capaz de questionar para que quando chegar lá na frente, eles sejam os novos decisores, né? Obviamente. Então, o Código Sofia, ele é sobre essa menina de 14 anos que mora no Santa Marta. Ela é super antenada tecnologicamente, tem a turma dela, a mãe dela é professora de matemática, o pai dela dirige a van, mas ele faz um curso de computação à noite, então a família vive muito envolvida na temática de inteligência artificial, o que é uma outra coisa, né? Porque muitas vezes falam, mas o pessoal mora ali, não quer saber de tecnologia. Ninguém tem acesso sim. De uma outra forma. Por isso, a gente precisa informar. São, eu chamo de temporadas, né? Muito ali brincando com a coisa da televisão. A primeira temporada é totalmente desplugada, a Sofia acha uma máquina de escrever no armário da mãe dela e ela escreve cartas para pessoas que são as suas leitoras, e ela vai contando o que vai acontecendo, como a tecnologia vai impactando a comunidade, seja na casa dela, ou nos colegas de escola, ou no que ela viu ali. Então, tem uma ida ao shopping que pergunta o CPF da avó, e ela fica muito intrigada, mas por que estão pedindo o CPF? Né? Que eles são sobre dados, aí você pediu um exemplo, né? Então, como é que eu explico essa questão de dados enviesados para uma criança? Excelente pergunta. Como é que você fala sobre, se você tem dados enviesados, quando a gente começou a criar essa base de dados da generativa, como é que isso hoje em dia vai chegar e quando eu colocar ali não vai sair nada sobre pessoas pretas que construíram a história? Né? Como é que eu vou pedir para sair uma imagem de uma mulher bonita e vai sempre sair uma pessoa branca? Por que isso acontece? Então, como é que você explica isso de maneira desplugada, sem tela, na base da conversa? Então, o que eu fiz? Eu dei uma receita de biscoito de aveia. Só que, o que você precisa fazer biscoito de aveia? Aveia. Aveia. Aveia com banana. Então, aveia, banana. Então, tem ali uma imagem de uma receita de biscoito de aveia com banana, mas na receita, em vez de estar escrito aveia, está escrito areia. E no lugar da banana, onde está ali, tem uma foto de uma maçã, escrito uma outra fruta. E quando você fala assim, tá, agora me diz aí, se você tem essa receita, o que vai sair? Vai sair um biscoito de aveia? Se você colocar areia? Não. O que vai sair? Algo que você não estava esperando. E não necessariamente vai ser agradável. Então, as crianças falam, lê, e por que não vai sair? Porque os dados que você imputou não estão corretos. E se você tem dados que são incorretos, o resultado vai ser algo que pode ser que você goste muito ou algo que você não goste. Então, essa foi a maneira de falar sobre dados enviesados. E aí a gente parte daí para uma coisa mais concreta. Por que algumas notícias só aparecem para algumas pessoas? Por que quando a gente fala de uma guerra, a gente fala só do lado do vencedor?
Então, a gente começa a trazer amarrar essa conversa para que possam levar isso para um bate-papo em família. Então, a gente está falando de guerra, né, o tempo todo, hoje, agora em Ucrânia, né? Então, como é que você traz isso para falar sobre o que a gente vê, o que é verdade, o que é desinformação, o que a gente tem que checar? Tem um lado que é mais certo, tem um lado que não é. Por que esse lado às vezes é considerado mais certo? Então, é muito nessa base. Excelente. É genial, né? Muito. E isso faz uma conexão também muito grande, porque em algum momento tem um plugado, né? Não podemos confundir de que não precisa de um do outro, né? Exatamente. E aí, quando eles chegam no plugado, né? A próxima temporada. Vou dar um spoiler. A Sofia, ela ganha. Spoiler aqui pra gente, hein? Ela ganha uma bolsa de estudos para estudar inteligência artificial na Nigéria, que é uma outra coisa, né? Na Nigéria, gente, polo de tecnologia lá, gigante, polo digital. É que nem no Brasil, né? A gente tem um polo digital maravilhoso em Recife. E ninguém sabe. Poucas pessoas sabem e pouco se fala nisso. Então, o Piauí também, já com currículos de inteligência artificial. Então, eu faço muita questão de trazer esses exemplos, até porque as crianças pesquisarem também. Então, ela vai para a Nigéria. E agora ela não pode levar a máquina de escrever. Então, a próxima vai ser um semi-plugado. Eles vão usar a tecnologia, né? Ela vai começar a se comunicar via mensagem de uma forma muito observada, digamos assim, né? Para a gente não soltar. E aí eu queria contar uma história, se puder. Tem professores já utilizando, né? E aí uma professora falou, Gi, olha, eles estão adorando, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Eu falei, o quê? Na primeira carta, a Sofia fala assim, me escreve de volta, me conta do lugar onde você mora. Aí disse, eu acho que era o 5º ano. E a menina falou, mas tem uma coisa errada aí. Como é que eu vou escrever para uma pessoa que eu não sei quem é e contar onde eu moro? Olha. Muito legal, né? Muito legal. Então faz todo sentido. E é isso, é para provocar. Em vez de dar uma receita e falar, olha, você vai falar isso, o que vai sair deles? Porque sai. E eles queriam saber se Santa Marta existia. Então, sim, existe. Manda foto. Então, é esse tipo de coisa, né? Aí uma show. Tinha gente que nunca tinha visto a máquina de escrever ao vivo. A geração. E aí, uma pessoa a mãe tinha, ela fez uma filmagem, mostrou pra todo mundo. Então, é esse tipo de interação que eu acho que é importante. É desplugado, a conversa, né, como eles vão resolver, mas também os questionamentos, eles voltam pro plugado. Né? Eles voltam, mas de uma maneira muito mais intencional. Sim. Personalidade crítica, inclusive, né? Isso que a gente quer, Esse exemplo que você deu é incrível, né? Por que eu vou falar da minha casa sem saber para quem vai essa informação? Exatamente. Fantástico. E tem todo o casamento, inclusive, que você mencionou da história da Sofia com a avó no shopping. Por que vai dar o CPF? Por quê, né? É a mesma pergunta. Exatamente. Né? Exato. É maravilhoso. Gi, você tem muita experiência, né, na área de educação, né? Nos seus artigos, você fala até, num dos seus últimos artigos, sobre uma matriz de risco do uso de IA, sobre a educação. Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? E quais são os riscos que você vê da IA na educação, mas também quais são as oportunidades, né? Eu acho que trabalhando com essa área de inovação aberta, grandes empresas, né? Eu tenho observado muito que há uma vontade excessiva de usar a inteligência artificial sem pensar nos riscos e sem... eu não diria que falta intencionalidade, mas falta ali uma maturidade para as pessoas entenderem qual é a maturidade de adoção de IA. Então, essa matriz de risco ela vem muito para isso. Trazer alguns questionamentos para você saber qual o risco que eu estou aqui. Será que eu não estou correndo um risco de ter um problema ali de regulação, né? Violação de dados? Será que eu não tenho um problema aqui, principalmente na educação, que eu estou trazendo inteligência artificial sem poder para alunos muito jovens, né? Porque as próprias ferramentas colocam esse limite de idade. Então, a ideia foi trazer isso. É lógico que existem muitas oportunidades, não é uma coisa ruim. Primeiro que é imparável, a gente não vai conseguir fazer. Tá posto, né? Tá aí, gente, não é mais tendência. Agora você vai ter que usar. Mas eu não quero. Alguém vai usar de maneira que isso vai passar por você. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente entender que tem algo que vem antes da inteligência artificial, e eu vou voltar a falar sobre isso, que a gente não tem uma cultura de dados.
Na vida. Como sociedade. Na vida. A gente não tem uma cultura de dados. Se eu perguntar para vocês agora, como é que tá organizado, uma coisa bem mais, como é que tá organizado o drive de vocês? A gente estava organizando, mas assim, com certeza ainda não está no ideal. Agora pensa numa empresa, pensa numa escola que fala assim, não, eu vou usar IA com os meus alunos. Tá, mas tem uma taxonomia de dados? Como é que você vai ter certeza de que todos esses estudantes estão sendo analisados de uma maneira justa? Não é que um tem uma informação, mas aqui tem o nome do pai, aqui não tem o nome do pai. Como é que isso vai ser depois lido? Essa criança mora perto, essa criança mora longe. Como é que isso vai ser depois de virar informação? Então, essa cultura de dados aproveitáveis, ela vem antes até. Então, muitas empresas, muitas escolas, elas caem nesse problema, assim, não sabemos ler e não sabemos tratar esses dados. Porque, então, por isso que, quando eu falei sobre a matriz de risco, tem vários componentes ali que você precisa observar. Por outro lado, o lado das oportunidades é você justamente saber, poxa, agora eu posso fazer começar a tratar meus dados de uma forma diferente? Legal. A inteligência artificial pode ser muito boa para várias coisas? Muito. Acessibilidade. Acessibilidade. Sensacional. Um exemplo mesmo da própria Meta, né, que é tão polêmica, junto com quando eles lançaram os óculos, né, de realidade aumentada, junto com a Be My Eyes, que já era um aplicativo que existia. Eu não sei se vocês conhecem o Be My Eyes. Não. Ele é um aplicativo para pessoas com deficiência visual, que ele ficava no seu telefone e tinha ali um lado de voluntários e um lado de pessoas que poderiam necessitar de ajuda. Então, eles pareavam essas pessoas e a pessoa manda mensagem, estou no supermercado, preciso que você leia o rótulo para mim. A pessoa ia e lia. Estou aqui comprando uma roupa e preciso que você diga que cor que é, que tom de rosa que é. Então, a pessoa fazia. Tanto pessoas com deficiência visual total, pessoas com baixa visão. Então, a inteligência artificial ajuda muito nisso. E ajuda muito também em fazer com que a gente não leve para frente a ideia de que a acessibilidade é um puxadinho, porque não é. Eu não posso criar coisas se... Né? Porque a acessibilidade não é sobre deficiências. É sobre tornar acessível para todas as pessoas, né? Então, você tem uma filha de 2 anos, né? Às vezes ela está dormindo, você quer assistir um vídeo, você precisa deixar, você não vai botar o vídeo alto ali, né? Eu fui atropelada, desculpa contar essa parte triste, mas eu precisei de cadeira de rodas durante muito tempo. Então, enquanto eu tenho a chance ali, né, de viver diferentes momentos na minha vida, precisando uma, precisando outras, vão precisar para sempre. Então, a inteligência artificial pode ser uma boa base, principalmente para pessoas que precisam entender o que precisa ser feito, e outras dar mais voz, ou dar mais poder àquelas pessoas que já prestam esse serviço, que foi o caso da Be My Eyes. Excelente. E aí, pensando justamente nessa base que você trouxe, conectando com a educação, o ponto do armazenamento dos dados, né? Muitas vezes esse armazenamento, ainda que não seja confuso, possa ser organizado, ele é enviesado, né? E aí, recuperando um pouquinho de tudo que a gente começou falando, né? De toda a questão de diversidade, do quanto isso é importante, como você trabalha isso, como é que a gente pode olhar para a responsabilidade que tem que se ter quando você começa a organizar esses dados e o quanto essas IAs também podem reproduzir isso, né? E o quanto a gente precisa estar atentos a essas reproduções, a esses vieses que no final podem acabar sendo naturalizados, né? Que são naturalizados de outras formas hoje, né? Em leis, em questões, mas estão ali também como... assim, enquanto a gente não mudar a gente não vai mudar a IA. Essa é a triste notícia. Então, enquanto... vou sempre voltar nos dados. Enquanto dado for poder para poucos, a gente vai continuar com dados enviesados. A não ser que a gente comece a abrir oportunidades. E aí, a gente está falando de códigos mais abertos, para que pessoas criem outras possibilidades. Tá? Uma maneira... aquela coisa, mas isso aí está posto, o que a gente faz? Bom, aí a gente forma pessoas mais críticas para poder falar sobre. Sejam elas mais jovens, mais velhas, em locais de decisão diferentes. Então, a gente tem já muitos programas, por exemplo, Tire o Seu Rosto da Sua Mira, né, que fala sobre reconhecimento facial. Tem vários programas que eles já trazem, né, informação, inclusive isso para dentro da escola. Então, qual tipo de dados? Como é que isso está vindo? A gente viu agora
na Europa, acho que eles chegaram até, estão meio que voltando atrás, de proibir qualquer análise de sentimento. Foi um grande boom, né? Vamos colocar câmeras em todos os lugares para saber se os alunos estão engajados, estão fechando o olho, se eles estão com cara de entediados. Mas, gente, como é que você mede a fome? Como é que você mede um tiroteio e uma ocupação? Não dá. Você não é muito pouco provável que alguém vá lá atualizar. Olha, hoje aqui... Então, por isso que, às vezes, dentro de uma generalização de ferramentas, principalmente na área de educação, eu sinto muito falta de contexto. A gente importa, a gente compra muita coisa de prateleira, mas quando a gente vai perguntar sobre contexto, pouca gente sabe responder. Então, acho que aí cabe a quem está aplicando, quem está comprando, quem está indicando, principalmente, dizer, gente, ó, falta contexto. Isso aqui pode resultar naquilo ali. E saber também que existe uma LGPD, que existem várias leis no Brasil que a gente precisa seguir, não é só passar por cima. Ah, porque é muito legal, olha o que meus alunos fizeram aqui. Estão usando, sei lá, o DALL-E. Tá, mas eles podem usar o DALL-E. Eles podem usar essa ferramenta. Então, acho que esse cuidado. E daí a gente volta também a falar do senso crítico, né? Totalmente. Acho que essa aqui é a importância, né? Isso. E na educação, principalmente, eu acho que aí a gente tem que falar sobre a figura do professor, que nesse turbilhão cai tudo no prato do professor. Tem que usar. IA agora é o futuro. IA, eu mesmo falei, IA é imparável, e joga no prato do professor. Mas onde ele vai se informar? Como é que a gente forma essa pessoa que vai falar sobre dados sem saber nada sobre dados? Sem saber o que é generativa, né? O que é o machine learning? Então, assim, e essa pessoa não precisa ser especialista. Não adianta a gente chegar lá com uma apostila, falar, estude sobre isso, tire um certificado sobre isso, porque não faz muito sentido. Ela já é bombardeada de muitas informações, né? O professor hoje em dia está numa cadeira muito complicada. Exato. Porque ele passa o tempo inteiro sendo bombardeado e cada vez com mais exigências, né? A comunidade escolar inteira exigindo coisas. É importante ter essa atenção. E aí a gente chega na educação corporativa, né, Plano? Porque lá também tem que ter uma figura do professor. Então a gente está falando da escola, a educação passa por tudo, né? A gente está falando ali desde o início da formação até a educação corporativa. Se uma empresa hoje, né? Eu vi isso bastante acontecendo no ano passado, foi incrível. Que fala, não, mas aí eu quero agora um portfólio, agora tudo meu vai ter IA. Aí você faz assim, tá. O que as pessoas envolvidas sabem sobre IA? Nada. As pessoas usam. E não, falaram que tem medo. Então, mas a gente vai fazer um curso. Não vai adiantar. Porque você precisa ter essa formação, obviamente, olhando para... Eu preciso sair dessa planilha para colocar uma IA nesse momento? Se não preciso, não coloca. Acho que esse é um ótimo ponto, né? Nem tudo a IA vai resolver. Não vai resolver, gente. Não, às vezes vai piorar. Porque você não tem esses dados organizados. Você vai precisar de uma pessoa que fica ali checando o tempo todo. Isso é um perigo, inclusive, agora que a gente vai entrar numa era mais de agentes, né? Em que os agentes autônomos que não vão, teoricamente, precisar dessas pessoas, que vão tomar decisões. Então, a gente já vê isso acontecendo, por exemplo, na questão da segurança, e a gente já sabe que dá muito problema tomar uma decisão sozinha. Prende, não prende. Né? Ou, enfim, tem outros tipos de decisões que são tomadas. Mas imagina isso, você soltar isso numa empresa. Agora a gente tem um agente que toma decisões. E eu tô no meio. Eu acho que você falou de responsabilidade, né? Em inglês a gente tem a diferença em responsabilidade e accountability, né? Em coisas que você tem que fazer, mas quem vai responder? Né? Se a rede social, eu trabalho com marketing, na rede social eu tenho que fazer 4 posts e meus posts causam algum tipo de problema, quem responde? Se é um post, por exemplo, que agora está permitido você falar qualquer coisa. Sou eu, é a empresa, é a rede social que permitiu. Então, quem vai lidar com os impactos e as consequências? É diferente do que eu tenho que fazer. Eu tenho que postar. E aí, pensando, por exemplo, sobre essa questão do post, a gente tem cada vez mais IAs contribuindo com a produção desse conteúdo que vai direto para o post, muitas vezes, né? E aí, essa responsabilidade volta, talvez, o olhar para essa responsabilidade se amplie de uma diversidade gigante, né? Assim, tem quem produziu o IA, quem alimentou, como a gente estava falando, dos dados, quem não olhou para os vieses. Eu digo mais, tem
Ele não só decide, como a IA é a própria... Ela reproduz, ela é a apresentadora, ela é a figura. Eu fiquei muito chocada. Talvez aí venha uma questão geracional, que um post viralizou esses dias de um menino muito jovem, e ele falando, acho que foi no TikTok, e que ele tá ganhando mais de 9 mil reais por semana. E aí perguntaram para ele como que ele tá ganhando esse dinheiro, né? Ele falou, então eu resolvi ensinar para vocês como é que eu tô ganhando. Ele criou uma mulher de inteligência artificial. Existem sites já especializados em você criar avatares que vivem nas redes sociais, postam sozinhos, se reproduzem fotos ou poses específicas para público pagante. Então, ele criou uma mulher que gera conteúdo para pessoas. Esse conteúdo pode ter um cunho pornográfico, pode ter... Então, o que ele está recebendo, criando, agora, na verdade, só tomando conta ali do que entra, para onde vai, até o WhatsApp, a persona que ele criou tem. Então, conversa, querido, quer ver uma foto? Acabei de chegar em casa. Tem áudio. Então, você imagina, isso de uma forma totalmente sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de checagem. Filtro, né? Como é que isso fica na outra ponta? Por que as pessoas precisam saber que isso existe? Por que a gente teve esse descontrole com as bets? Porque as pessoas precisam entender que existe uma máquina por trás. Né? É um mecanismo que trabalha justamente psicológico, de você ficar querendo mais, conversar, achar que é sua namorada, achar que ela dá mais atenção, ou achar que de repente você tá ali que é um professor que é chamado do seu amigo, ele tá dando atenção mais para você do que o colega que não tem o aplicativo. Então, tem que ter cuidado. Mas é isso, né? Hoje em dia já temos. Existe um lado muito positivo? Existe um lado muito positivo. Como tudo, né? Existe um lado muito bom de você conseguir ter uma captura, uma leitura, uma análise de dados mais rápida, mais consistente, para você ter tempo para fazer outras coisas, para você criar, produzir textos e revisar seu texto, olhar para ver se você está falando com o público certo, e você fazer, né, quando trabalha com marketing digital, fazer leilões na hora, não, aqui não deu certo, porque antigamente a gente ficaria observando, manual. Não, agora baixa, agora aumenta. Então, existe todo um lado positivo, mas é aquilo, com informação você navega o lado positivo de uma maneira muito tranquila, né? E tira proveito disso. E de uma certa forma, se você for pensar, esse rapaz que está fazendo isso, ele está tirando proveito de um mecanismo que é oferecido. É questionável. Né? Eu, como mulher, acho muito questionável você criar imagens de outras mulheres para conteúdos, enfim. Dessa forma, eu acho problemático você perpetuar isso, né? Mas ele está usando uma facilidade que, do ponto de vista técnico, funciona e bem. Falta analisar aquele contexto que você sempre menciona, né? Nesse caso, né? O contexto que ele está, por exemplo, nesse caso de sociedade. E ele viralizou, nossa, assim, e com certeza depois desse viral dele, muitas outras surgiram. Também é o caso daquelas crianças podcasters que falam que não precisam mais de escola, porque estão ganhando milhões de reais por mês, porque Deus me livre fazer uma faculdade, porque também existe uma máquina que torna possível você criar um curso pela inteligência artificial, criar os slides para inteligência artificial, vender via inteligência artificial. Então, toda essa máquina está azeitadinha do ponto de vista técnico. Falta falar sobre ética. E isso sempre teve muitas tecnologias também, só pra gente não ficar pensando que é sempre relacionado a IA, né? Não. Assim, eu lembro de alguns anos atrás, assim, na faculdade, um professor meu, ele viveu muito no Japão, o Wellington, um beijo pra ele. E aí ele contava muito de como no Japão a sociedade se assustava com casos como o do Mark Zuckerberg, né, da Meta, de que eles abandonam a faculdade porque conseguiram já, digamos, um produto que vai lhe dar dinheiro. Assim, não, mas a faculdade é o meu fim, né? Não é o dinheiro, assim, dentro de um determinado contexto, né? E aqui a gente está vendo a mesma coisa, né? Assim, não, mas a escola queria me preparar para um dia eu ter um emprego, eu já tenho, não preciso. Ou seja, a intencionalidade que você estava mencionando lá atrás é fundamental, né? Pra gente pensar. Legal. Com certeza. Gi, como que você usa a IA no teu dia a dia? Ela está muito presente? Muito presente. Acho que primeiro que a IA
é uma grande organizadora da minha cabeça fantástica, cantadora de histórias, porque eu preciso organizar isso, né? Eu tava falando com uma amiga... Tá bem organizado, né? Ela falou, eu falei, engraçado, né? Ninguém vê celular no sonho. Eu falei, eu vejo, não só vejo como uso, e às vezes eu acordo assim, né? O que é horrível. Eu me sinto muito mal quando eu acordo. Então aí Você sonha com o celular, é isso? Porque assim, a minha cabeça ela vai fazer o download de tudo que eu vivi enquanto eu estou dormindo. E aí, eu sinto todos os problemas de um computador muito ruim. E aí começa a dar ruído, não sei o quê. E eu fico, gente, não é possível que isso aconteça comigo. Mas eu sinto aquele download vindo, mas eu vejo o celular no sonho. Aí às vezes eu acordo e falo, peraí, deixa eu fazer isso aqui. Mas agora eu me perdi, tá vendo? Não, mas a IA me ajuda a me organizar muito. A IA também me ajuda no ponto de edição. E aí, coisas que eu preciso de uma edição mais imediata. Questão de linguística, também de pesquisa. Eu tenho evitado muito cair numa armadilha de não ler relatórios longos, porque agora, né, fica muito mais fácil. Resume pra mim. Diz aí, o que está acontecendo? Inclusive, agora na SXSW, o que eu vi, assim, terminava uma apresentação, daqui a 5 segundos, juro, coisa de 5 segundos, já tinha textos enormes sobre a apresentação. Como é que aconteceu isso? Não teve nenhuma revisão, nitidamente não teve nenhuma revisão. E alguém que gravou e pediu para sintetizar e tal. Então, eu tenho evitado, mas quando às vezes eu tenho que fazer uma leitura faseada, eu uso para fazer um resumo, entender, olhar, colocar perspectivas diferentes. O que eu não estou vendo aqui? Aquela que eu estava conversando, né? A gente estava antes aqui de começar o programa. Se eu fosse uma criança de 5 anos, o que eu não estaria vendo aqui? Se eu fosse uma pessoa que morasse em outro país, que informação está faltando para que... Então, eu faço muito isso para brincar com um contexto sintético, mas sem deixar de pesquisar o real, né? Então, mas assim, é muito da organização. O que nessa cabeça doida aqui vai sair alguma coisa que as pessoas entendam. Não, é lógico, tem aquela lista de ferramentas favoritas, mas todo mundo... As pessoas podem olhar cada um. Ferramenta de tudo, né? Tudo você tem a ferramenta favorita, né? Eu tenho, por exemplo, uma boca do fogão favorita. Sabe que eu também? Desplugado você, super, né? Então, assim, qualquer ferramenta você vai ter uma favorita. Um lado da cama. Que tipo assim, gente, um lado da cama. E eu moro sozinho, então... Não precisaria, né? Pensar no... Então, mas é muito isso. E aí, pegando essa bagagem, esse olhar, assim, que eu acho incrível, assim, crítico seu, sempre análise de contexto... Quando a gente pensa aqui no Sul, o impacto socioambiental, né? E a gente está olhando muito para as instituições que, por pesquisa, já têm mostrado de como elas geralmente demoram um pouquinho mais a usar essas novas tecnologias e não tem sido diferente. Com a sua experiência, conhecimento, o que você daria de dica assim, para instituições que querem ou que estão buscando que IA eu deveria usar, que estão naquela dúvida, IA é para mim? Deveria ou não estar pensando nisso? Será que eu já deveria estar usando e poderia estar melhorando alguma coisa? O que você começaria como pensamento? Tá, do ponto de vista sócio menos ambiental, porque a gente sabe o estrago que a IA também, né? A gente tem que pensar, quando a gente fala de criticidade, a gente tem que lembrar, né, que às vezes é muito legal a gente criar 9 imagens de meu cachorro como se fosse o Superman, né, via IA, mas tem um impacto, o menor que seja, tem um impacto aí de aquecimento. Eu acho que, sim, todo mundo já tem que se preocupar com isso. Porque, de novo, não é uma coisa que a gente possa fazer uma opção. O fato é que empresas que não estejam envolvidas ou pensando, ou já trazendo um uso de IA consistente, elas vão realmente ficar para trás. Tá? E aí eu estou falando de empresas desde uma empresa muito pequena até as grandes empresas. E aí a gente volta naquela questão. Não adianta você contratar a melhor empresa, a ferramenta mais cara, pagar os R$2.000 lá, ou vão virar 200 mil, se não me engano, da OpenAI e colocar na sua empresa, se ninguém vai usar. Não adianta você criar um chatbot específico para a sua empresa se a sua equipe não acredita nisso, não vê valor. E tudo que a gente conversou hoje, se você for pensar, tudo volta no humano. Porque ali a gente estava falando ali do menino que criou ali uma mulher, né, para poder
fazer programas online, enfim, com tudo isso passa por ética, passa por informação, passa por formação. A gente costuma muito esquecer a formação quando a gente está numa... Eles falam muito de empresas corporativas, mas a formação, quando você vai olhar, é uma coisa que é pro fora, né? Então, não tem um prazer, não tem um valor. É muito raro você encontrar uma empresa que veja um valor nos cursos oferecidos, que as pessoas saem de lá, nossa, vou usar isso aqui lá em casa, vou contar para os meus amigos. Então, acho que é um cuidado descobrir se sua empresa tem apetite para IA, descobrir qual é o grau desse apetite, descobrir se tem maturidade, e aí, essa maturidade, você vai falar desde das pessoas, até o seu hardware, até o seu retorno de investimento, você vai ver tudo isso, porque não adianta você falar, não, a gente quer não é suficiente. Quer para quê? Por quê? Em que contexto, né? Então, acho que é fazer todo esse estudo. Então, e acho que essa pausa que a gente está tendo, e que a gente está tendo uma pausa, que o freio de reflexão, né, agora antes dos agentes autônomos ganharem mais força nas empresas, ela é muito importante, porque agora é hora de ter formação. Agora é hora de você falar, eu dou um exemplo, eu adoro dar esse exemplo. A gente fala muito de cibersegurança, né, que é um problema nas empresas, não coloquem dados sensíveis no ChatGPT, a empresa vai proibir o ChatGPT, a empresa proíbe o Gemini do Google, proíbe. Tem as ferramentas que são proibidas. Quantas vezes você já foi ao shopping e viu crachá segurando a mesa na hora do almoço? Já viu isso acontecer? Marcando lugar. Né? Marcando lugar. A pessoa vai, deixa o crachá, vou pegar ali no Bob's. Tô dando boa marca, né? Desculpa. Me patrocina, Bob's. Vai, deixa o crachá. Ali reservou, colocou o crachá ali. Isso é um problema sério de segurança. Quantas vezes você já ouviu também no seu trabalho alguém falar assim, fulano, olha, não tô aí, loga aí pra mim. Loga pra mim rapidinho, você vai logar na minha conta e você faz não sei o quê. Ou então deixar o computador aberto, você vai almoçar, deixa o computador aberto. Isso é um problema de cibersegurança. Por que as pessoas culpam tudo a IA? Né? Então, de novo, tem que ver o que a gente está falando para a gente não culpar uma ferramenta específica ou a tecnologia específica, porque a gente está falando de comportamentos e, de novo, informações que precisam ser passadas antes mesmo de você sair culpando a IA. Então, esse é um exemplo do cibersegurança, crachá, computador. Outra coisa é, conversando com a amiga também, eu falei assim, quer saber se as pessoas entram tem problemas com phishing, né? Clicam em tudo? Cria lá, prêmio funcionário do ano, cria um e-mail bem parecido com um Gmail bobo e dispara para sua base. Vê quantos vão clicar. Muitos. Porque eles não olham para ver se tem um A mais, um N faltando. Então, é esse tipo de informação que a gente tem que passar para que as pessoas levem isso para a vida. Porque se eu aprendo isso no meu trabalho, eu vou levar para a vida. Eu vou ser mais crítico, porque eu clico com os golpes que aparecem por aí. Então, acho que para a empresa, eu diria, faça essa avaliação. Acho que é muito importante fazer esse tipo de assessment, né? E saber, eu estou pronto. A gente chama de prontidão para a inteligência artificial, que é o princípio de tudo. E agora é uma hora ótima para fazer, porque você pode testar. E a outra coisa que eu acho que é muito importante também é ficar de olho na regulação. Eu acho que tem pessoas que às vezes esquecem que a gente tem ali, né, todo um momento que a gente precisa esperar para que uma inovação faça efeito. Então, não adianta você dizer que vai usar IA hoje para você lucrar amanhã com o que você está implementando. Existe um tempo de espera. E para isso, você ficar de olho na regulação. O que você pode hoje? Ou o que você já pode colocar em um sandbox, né, num playground de experimentação, para quando a regulação mudar, você já ter algo pronto, isso coloca as empresas muito à frente. Né? Eu não sei se vocês conhecem, o Banco Central tem um sandbox de regulação. O que ele tanto o Pix quanto o Drex, antes deles virarem alguma coisa, então Pix agora é por aproximação, ou o próprio Drex, antes deles virarem alguma coisa para o público, eles estão há 2, 3 anos, vários bancos testando dentro do sandbox para dizer, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. Então, acho que as empresas criarem
também esses espaços de experimento para lidarem com regulação, para lidarem com compliance, para lidarem, enfim, com tudo isso, vai ser super importante também. Bacana. A gente está chegando ao fim, né? Oh. Infelizmente, porque foi uma aula aqui pra gente. Mas queria te agradecer muito pela sua presença. Obrigada. Aqui, e convidar, né, quem está assistindo para te seguir no LinkedIn. Isso. Que é seu nome, Gisele Santos, Gisele com dois Santos, com L's. dois L's. A gente bota o link na descrição, né? Acho importante. Tá legal. E o Código Sofias também, depois eu passo o link para vocês, que podem baixar gratuitamente. É um modelo pague quanto vale, mas assim, a natureza dele é gratuita, não tem muita gente já usando, tem sido muito bacana. Conheçam a Sofia, levem a Sofia para casa, que agora vai virar livro infantil também, porque as pessoas pediram muito. Ai, que maravilhoso. Legal. Com atividades para as crianças fazerem, então vai virar livro infantil. Muito bacana. E parabéns, né, por todo o seu trabalho. Obrigada. Parabéns. Obrigado, Gisele. O Inteligências do Sul fica por aqui e aguarde a gente no próximo episódio.